O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Gênesis. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Hoje nós vamos ter a continuidade do nosso estudo no livro de Gênesis, nessa sequência que temos tomado, de estarmos destacando os pontos doutrinários na consideração dos livros de Gênesis, enfim, todos os livros do Pentateuco. Nós não estamos nos detendo em história, no registro histórico propriamente, mas estamos passando superficialmente por esta história, destacando pontos importantes de conhecimento, de doutrina, e vemos que de fato a ordem de Deus, a doutrina, o ensino das coisas de Deus já está bem marcado desde o primeiro livro ou dos primeiros livros das Sagradas Escrituras. Chegamos na nossa sequência de estudo ao capítulo 4, quando dizem para nós os dois primeiros versos: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 2 versos. E aqui temos algumas considerações que precisamos estar destacando. Depois de expulsos do Jardim do Éden, figura do paraíso celestial, nossos pais Adão e Eva vieram a ter o relacionamento conjugal, donde então vem o nascimento de seus filhos. Inicialmente cita-se Abel, Caim, ou melhor, na ordem, Caim primeiro, depois Abel. Queremos fazer uns destaques nessas afirmativas. Primeira coisa, na linguagem popular, entre muitas pessoas que citam estas histórias primeiros, eles colocam como o primeiro pecado na face da terra, sendo o pecado da sexualidade. Tanto que brinca-se muito fazendo uma figura de uma macieira, de uma serpente ali de pendurada, enlaçada, e Adão e Eva nus, e sempre com aquela malícia de sexualidade. Precisamos entender bem essas coisas. A palavra de Deus já nos disse antes que Deus fez o homem, macho e fêmea os fez. Deus já fez a sexualidade e deu um para o outro. E quando Deus assim fez, disse: E viu Deus que era muito bom. Terminando o capítulo 1, depois da criação do homem e da mulher, Deus diz: muito bom. Precisamos destacar que o primeiro pecado não foi nada disto. Foi sim a desobediência, mais claro, a desobediência, porque Deus disse que não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, comeram, transgrediram, veio a morte, o ser cortado da comunhão com Deus, expulso do Jardim do Éden, e corre-se então a vida natural. Observe bem esse ponto. Nisso já temos, segundo aquilo que estava escrito por Paulo, que haveria tempos difíceis, ou mesmo viria apostasia, e mesmo o tempo em que muitos proibiriam o casamento, ou como em tempos passados, na Idade Média, foi dito que o casamento é um mal necessário. Que coisa horrível, que desvio das coisas de Deus. E Paulo corrige dizendo que isso aí está fora do que Deus fez,
do que Deus abençoou, porque toda criatura diante de Deus é boa e é abençoado, é santificado pela oração e ações de graças. Então o casamento é sempre algo muito bom. A vida própria do casamento e no casamento diante de Deus é algo que Deus deu para os seus servos. Foi Deus quem constituiu, fez assim. Mas observe que se na Idade Média era um mal necessário, porque somente pelo casamento vinha a geração de filhos, hoje nós temos a avacalhação da sexualidade a este ponto que vemos no cotidiano. Mas Deus fez como algo muito bom, santo e preparado por Ele para os seus filhos. Continuemos, portanto, agora buscando o apoio de Romanos capítulo 5, verso 12. Muitos dizem, o pecado original. Aí cita-se de um modo geral que todo ser vivente que vem à terra vem com um pecado originado dos pais. Aí quando coloca outra vez em aspa, uma malícia, uma maldade, uma impureza no casamento e na vida sexual, no casamento. Interpretando mal aquela palavra que Davi chegou a dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Não é nada disto. Abrindo a palavra em Romanos 5,12 já citado, nós temos bem claro para nós, quando o apóstolo Paulo, conhecedor das Sagradas Escrituras, doutor na lei e na palavra, deixa bem nítido esta colocação, quando diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O que passou de pai para filho, em particular de Adão e Eva para os seus filhos, Caim e Abel, não é o pecado, mas a natureza mortal, porque quando eles saíram do jardim do Éden, estavam desligados da árvore da vida, propriamente da vida espiritual, de Deus que é vida, falando mais claro, estavam mortais. No dia que comeres, Deus disse, certamente morrereis. E quando eles em pecado, desligados de Deus, desligados da vida, geram os filhos são gerados em que situação? Em morte, ou seja, filhos da carne, filhos mortais também. Observe bem, repetindo o verso 12. Assim também a morte passou a todos os homens. O que passou de pai para filho, até hoje de pai para filho passa as características próprias do pai, em termos de mortal, em termos de capacidades, dons e também em problemas até mesmo de saúde. Quantas coisas próprias de, vamos dizer assim, defeitos, males, que são congênitos, de pai passa para filho. Num exame médico mais rigoroso, sempre a medicina quer saber dos pais, dos avós, dos bisavós, qual era a doença comum, porque certamente estará também naquele filho, naquele neto que ali está sendo examinado. O que passa de pai para filho é a natureza própria do pai. No caso mortal, os filhos são gerados também para a morte, mortais. Tanto que para Ezequiel Deus diz bem claro, dizendo, o pecado do pai não passa para o filho, e o pecado do filho não vai para o pai. Cada um dará conta de si, a alma que pecar, esta morrerá pelo seu pecado. Destaquemos bem isso. Então não existe essa ideia de pecado original, pecado venial. É algo que veio, está passando no meio da cristandade, mas há uma falha. Para segurar mais bem isso, teríamos que usar a expressão de Levítico. Quando nasce uma criança, nunca Deus pediu um sacrifício de expiação do pecado do recém-nascido. Nunca. Nunca, nunca. A criança era levada, apresentada a Deus. Só isso. Agora, o pai e a mãe, em particular a mãe, deveria ir para o templo e apresentar um sacrifício de expiação de pecado. Mas qual o pecado? De ter gerado o filho? Não. Da sexualidade? Não. Qual o pecado?
todo aquele que tem um fluxo de sangue está imundo aos olhos de Deus. E isso tem outras implicações do que a palavra na lei é figurativa. Mas não vamos entrar agora em detalhe, ficaria para o estudo de Levítico propriamente dito. Mas nunca Deus pediu sacrifício de expiação de pecado de criança recém-nascida. É só olhar em Jesus o exemplo. Maria deu à luz Jesus, passados 40 dias da sua situação de impureza, ela foi ao templo para apresentar o sacrifício por si de 2 pombinhos e entregar Jesus na mão do sacerdote, que deu graças a Deus pela vida da criança. Se a criança tivesse pecado venial, original, qualquer outro nome, certamente seria apresentado o sacrifício de expiação de pecado do recém-nascido, no caso Jesus Cristo. Mas observe, nada disso. De ninguém, nem de Jesus, nem de ninguém recém-nascidos pedia a expiação de pecado. Agora continuemos no verso 12, que eu interrompi um pouco antes. Aí conclui o verso 12 dizendo: por isso que todos pecaram. Por que os homens pecam? A tendência natural do homem é pecar, porque ele já nasce de uma natureza carnal, e aquele que é segundo a carne não obedece a Deus e não agrada a Deus. É a palavra de Romanos capítulo 8. O que é dirigido pela carne, nascido da carne, que está na carne, não agrada a Deus, não serve a Deus, não é obediente a Deus. Mas só os nascidos do Espírito. E quando um pai gera um filho, gera na carne, gera natureza carnal. Por isso, entendamos bem que ele não tem em si graça, nem força, nem vivência espiritual para resistir ao pecado. Portanto, verso 12, se a morte passou a todos os homens, por isso, por causa de terem em si a vida cortada, serem mortais, todos pecam. E quando Deus, em Jesus Cristo, diz para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Aí está a colocação para nós entendermos. Muita gente fica preocupada, nasce a criança e fica naquela ideia: batiza, não batiza. Mas a ordem de Deus é: apresenta a Deus. E o batismo? Quando crer, aí seja batizado. E quando vai crer? Quando tiver entendimento. Por isso que Jesus só foi batizado em águas quando tinha cerca de 30 anos. Mas continuemos. Quando se muda a doutrina, naturalmente vai procurando situações outras para querer consertar a introdução de um ponto incorreto. Por causa da criança ser inocente e muitas vezes falecer sem definir direito a sua situação, religião há que cria um estado intermediário, aí coloca no limbo, que é o lugar dos pecadores inocentes, ou para onde os inocentes vão, porque não sabe o que vai fazer com eles. Se manda para o céu, se manda para o inferno, se salva, se condena, então manda para o limbo, coisa que não existe nas Sagradas Escrituras. Mas a palavra é clara: para cada um de nós é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Continuemos ainda no capítulo 4 de Gênesis. Dando sequência, agora entrando no verso 3, diz a palavra: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe, verso 4, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Seres na terra. Aí estão Caim e Abel. Diz a palavra no verso 3, bem claro, notemos isso: ao cabo de dias, ou seja, passaram-se dias. Que dias? Muitos dias? Anos? Para eles quererem voluntariamente chegarem a Deus com uma oferta, um sacrifício, é porque eles já tinham algum entendimento. Alguns anos passaram.
Se alguns anos passaram, naturalmente pode ser que não só existiam na terra Adão e Eva, Caim e Abel, mas algum filho ou filha poderia ter sido gerado ali. A bela palavra não fala aqui, só em capítulo 5 de Gênesis, o próximo capítulo, que vai dizer que Adão gerou muitos filhos e filhas. Mas passados os dias, vão trazer ao Senhor uma oferta. E Deus não atenta para a oferta de Caim, mas atenta para a oferta de Abel. Por quê? Muitas conjecturas. Se formos analisar o que está colocado na carta de João, ao final da Bíblia, vai ser dito que Caim tinha o seu coração mau. A sua oferta não foi aceita. Isso já mostra para nós que Deus, na verdade, quando olha para a pessoa, não está olhando o que está em suas mãos, mas o que está no seu coração. Deus lê os pensamentos e as intenções. Sim, mas por outro lado, não quero entrar nesse particular, não sei o apoio que temos na palavra que o João traz na sua carta, nós podemos observar aos olhos e diante dos textos bíblicos, que ao Abel apresentar uma ovelha, ele apresentou uma vida, um ser vivente, tal como o homem que é alma vivente, apresentou um animal, alma vivente, alguém que tinha um fôlego de vida próprio de Deus. Então, na verdade, voltava para Deus aquilo que veio de Deus, uma oferta especial, vida, uma vida era dada para agradar a Deus. Aí está já implícito que Deus estava destacando que da forma do homem chegasse a Deus só com uma entrega de vida a ele, enquanto que Caim foi lhe oferecer aquilo que é próprio da terra, aquilo que é de baixo, coisa natural. E mais tarde vamos ver a palavra que diz, sem derramamento de sangue, no sentido que sangue é vida, sem derramamento de vida na presença de Deus, não há perdão de pecados. Então já estava aí a doutrina que o pecado é perdoado se há uma oferta de vida diante de Deus. Quem pecou? Abel. E quem se apresentou como algo para agradar a Deus? Um outro ser inocente. Já estava aí apontando para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era um indício já, mostrando que o Espírito de Deus já falava nos corações de Abel, creio, e de Caim também eu creio, só que Caim não deu ouvido. E Abel deu ouvido ao Espírito de Deus, porque em Romanos capítulo 2 nós vemos que todo ser vivente que vem a esta existência tem dentro de si a lei de Deus, escrita em seu coração e em sua mente. Então observamos que Deus já falava, mas Caim não ouvia, e Abel percebeu e obedeceu ao Espírito de Deus, pelo que a sua oferta de vida, oferta que tem valor diante de Deus e que prefigurava Cristo Jesus, o inocente que morreria para nos dar o perdão dos pecados, Deus aceitou, agradou-se desta oferta. Mas diz a palavra que Caim se irou, ficou bastante aborrecido. A sua ira era contra quem? Deixo a pergunta. Mas avancemos um pouquinho no verso 6. Temos Deus, o próprio Deus, falando agora diretamente com Caim. Não vemos Deus falando diretamente com Abel, mas cita a palavra que Deus falou com Caim. Observe a bondade e misericórdia de Deus, vindo a falar com um homem errado, um homem que não tinha vida nele, que tinha apresentado uma oferta incorreta, que estava irado, e Deus vem e fala com ele. O que Deus fala? Palavra tão simples. No verso 6, Deus pergunta, por que te iraste? Segunda pergunta, por que descaiu o teu semblante? A ajuda de Deus, numa palavra do verso 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti?
Está em forma de pergunta, mas vamos colocar na forma afirmativa. Se fizeres bem, haverá aceitação para ti. Deus já estava mostrando para ele que havia um erro. Se ele corrigisse o erro, seria aceito. Segundo aquilo que está escrito em Jó, Deus fala com o homem para desviar o seu caminho do mal, para afastá-lo da cova. Deus falou com Caim. Caim deu mais uma vez atenção a Deus. Antes foi algo intrínseco, interno, e agora já era declarado, externo, Deus falando diretamente. Mas mostra-nos isto que, de fato, Caim não tinha atenção para Deus, buscando a Deus, querendo agradar a Deus, mas não tinha o coração voltado para Deus. Foi quando então, rejeitando o conselho de Deus, ainda mais o alerta que Deus diz: se não fizeres bem, o pecado está à porta. E com o pecado vem o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Deus avisou. Ele não atentou nem para uma ajuda e nem para um alerta. Quando entendo eu, digo assim, humanamente falando, era a hora dele falar: Deus, então qual é o certo? E eu creio que Deus responderia. Tudo aquele que clama ao Senhor será respondido. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Caim não quis dar ouvido. E diz o verso 8, então, na continuidade: falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Interessante. Se a oferta de Caim não foi aceita, ele tinha que reclamar de quem e para quem? De Deus. Por que tem o irmão dele de ter sido a sua oferta aceita? Observe o contrassenso de tudo. Era mais inveja. Era mais inveja do que desapontamento da sua oferta não ter sido aceita. Era mais inveja. Por que Deus aceitou dele? Presunção, orgulho, soberba. Mas esse destaque. E mata Abel, seu irmão. Nunca aconteceu isso antes. Que absurdo. Primeiro homicídio. E observe que Deus vai outra vez falar com Caim. Com um homem tão ruim, Deus fala. Fala assim tantas vezes diretamente. Perdoa essa expressão, só para salientar, destacar, que Deus está atento a tudo. E Deus corre de uma forma especial para ajudar aquele que está indo para o abismo. Mas olhe como Deus fala com Caim, verso 9. Onde está Abel, teu irmão? Pergunta simples. Deus não chegou acusando. Deus não chegou trazendo condenação, sentença. Não. Deus perguntou: onde está Abel? Era o momento, a oportunidade que Deus deu para o arrependimento. Mais uma oportunidade que Deus deu. Por isso que Moisés diz: Deus é tardio em irar-se. A sua longanimidade, diz Pedro, é aquilo que está em nosso favor para nos salvar. Onde está Abel, teu irmão? Ah, que momento bom. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Que palavra que Caim poderia ter dito? Meu Deus, aconteceu um desastre. Meu Deus, eu não te ouvi. Mas que nada. Ele está longe de arrependimento. A resposta dele para Deus, foi essa: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Que indelicadeza. Pronto, as oportunidades que Deus deu, ele jogou tudo fora. É quando então cumpre-se a outra palavra que Moisés diz: Deus não tem o culpado por inocente. Vem o verso 10, e Deus diz: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Observe. Qual é o sentido disto? Que na verdade Deus estava ciente. Na verdade, o que de Abel saiu e voltava para Deus é o próprio fôlego de vida de Deus, que voltava para Deus. E Deus não perceberia?
que a porção, o fôlego de vida que ele concedeu voltava para ele, o presente que ele deu a um homem voltava para ele sem ele ter pedido, porque sangue na verdade não fala, mas sangue representa a vida. Aí Deus traz a sentença, verso 11: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. E vem maldições sobre Caim. Certamente, a toda transgressão existe uma pena, existe um castigo, existe uma condenação. E nós sabemos que o resultado do pecado é a morte, já temos dito, o salário do pecado é a morte. Enquanto essa morte não se manifesta, entretanto, a situação de vida da pessoa é uma situação ruim, e já antecipando a morte, e já é maldito. O verso 12 diz que a terra não daria mais sua força. No mesmo verso 12 diz que seria fugitivo e vagabundo pela terra. Essa é a situação do nosso Caim, transgressor, pecador. Mas continuemos, verso 13: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ponto. É uma afirmação. O que Caim está dizendo para Deus? Meu pecado é muito grande que não dá para ser perdoado. O pecado dele foi muito grande? Foi. Mas esta palavra também é ruim. É um destaque de que a maldade é maior do que a bondade. Mudando um pouquinho, que as trevas é mais forte do que a luz, que o pecado é maior do que a possibilidade de um perdão, tudo ao contrário. Então, se Deus, é o ser supremo, o maior em tudo, então Deus deveria ser mau, porque se a maldade é maior, ele está totalmente contra, do lado contrário de Deus. E observemos que não é assim. Luz e trevas, qual é maior? Sempre é a luz, porque a luz revela, mostra todas as coisas. E as trevas? As trevas existem pela falta da luz. A luz é algo, e as trevas é a ausência de alguma coisa. Então trevas em si mesmo não é nada, além dos aspectos doutrinários que oculta, não revela, não é próprio de Deus. Observe esse particular, é importante. Essa palavra do verso 13 é grave. Ele está dizendo para Deus que Deus, sendo Deus, podia fazer nada, porque ele já tinha errado, transgredido, pecado. O que vai fazer agora? Nem Deus pode dar jeito nisso. É errado. É onde também Satanás tenta muitos de nós, que às vezes falhamos. Não é para nós falharmos. João escreve bem claro, não é para pecarmos, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, diante do Pai. Jesus Cristo intercede por nós. Ou seja, em Deus há tanta benevolência, tanta bondade, que Ele pode dar um jeito à nossa vida miserável, à nossa vida torta. Ele pode, mas como eu dizia, Satanás nos tenta muitas vezes, transgredindo nós em alguma coisa, a gente fica com a vergonha tal que vai dizer assim, para mim não tem mais jeito. Não diga isso. Não é impossível em Deus. O jeito é fazer como em Lamentações está escrito: lança o teu rosto no pó, assim pode haver esperança. Se confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia. Então o bem, a bondade sempre é mais forte, melhor do que o mal e a maldade, sempre. Por isso que Jesus mesmo se deixou levar à morte e foi sepultado, para mostrar para todos nós que o seu poder, o poder de vida, é muito superior ao poder da morte. O poder da luz e de Deus para dar vida é muito maior do que o poder das trevas e do mal para matar, porque em Deus está a vida.
Por isso Jesus disse que ele tinha vida em si mesmo, tinha poder para dar a sua vida e tem poder para tomá-la. Por isso que ele disse que veio a este mundo com a missão do Pai, que é dar vida com abundância àqueles que nele creem. Aí está, o Deus tremendo, poderosíssimo, todo-poderoso, inclusive isso, para perdoar pecados. O que Caim já quis julgar fora. Pecou, não tem mais jeito. Não é assim. Em Deus há abundante misericórdia. Continuemos. Verso 14. Diz ainda Caim para Deus: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? A pessoa está mais preocupada consigo do que arrependido. Ele está com remorso, não pelo feito, mas pela consequência ruim que lhe sobreveio. Mas o mundo que nós estamos vivendo está mais ou menos nesses termos. Muita gente erra, peca, transgride, faz, acontece, depois fica em lamentação. Seria bom não ter feito. Mas na verdade, lá no fundo, ele não está preocupado de ter errado. Ele está lamentando que o que ele fez de errado foi descoberto e trouxe consequência ruim. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento. Na prisão está cheio de gente assim, lamentando o que fez e agora está preso. Enquanto na verdade eles tinham que estar chorando o mal que fizeram. E não a consequência que veio para eles. Isso não é arrependimento. O arrependimento lança fora o pecado, repudia o pecado, fala que não quer mais, aprendeu que não é para pecar mais e vai lutar nessa esfera. Agora o remorso, vou traduzir a palavra de outra forma. Se eu pudesse fazer tudo de novo, mas melhor, para não ser pego. Então é um transgressor, um pecador, quer fazer errado, vai continuar a fazer errado e vai continuar tentando fazer o crime perfeito, esquecendo que é um juiz que vê todas as coisas e não tem o culpado por inocente. Por isso que está escrito que Esaú procurou a Deus ainda com lágrimas e não achou, porque não é verdade, não era arrependimento, era o quê? Remorso. Pediu lugar na família, eu era primogênito e agora? Mas os erros que ele fez, ele nunca chorou. Chorou a perda dos bens, chorou o castigo que sobreveio. Igualmente Saul, não houve arrependimento. Agora vamos ver Davi chora o pecado, né? Davi chora o pecado, pequei contra o Senhor, e vamos ver os salmos, ele está lá chorando porque pecou, porque era o mais miserável, que isso, que aquilo outro. Precisamos ver esse ponto. Mas continua o ensinamento. Caim preocupado consigo, e Deus lhe responde ainda no verso 15, e o Senhor porém lhe disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. No sentido de que a vingança pertence a Deus. Ninguém tem autoridade, irmãos, a título de justiça, de ir condenar alguém. Não, homem nenhum. Por que o homem faria? Julgar a pedra num transgressor, sendo que ele mesmo tem pecado? Foi a palavra que Jesus disse com respeito àquela mulher adúltera, que diziam, foi pega em adultério. A lei diz, lança a pedra, e Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A vingança pertence sempre a Deus, não é próprio de nós, não é dado ao homem. Não somos dignos de requerer justiça, nem naquilo que nós fomos injustiçados. Isso pertence a Deus. Por isso está escrito, para nós deixarmos da ira, entregarmos ao Senhor a vingança.
Outra palavra, não deixa pôr o sol sobre a nossa ira. Se a gente está remoendo em ira, ainda que seja justa por sermos injustiçados, não fica com isso. Fica mais pronto a perdoar e entrega o juízo, a justiça para a mão de Deus, que certamente Deus vai fazer o melhor do que nós poderíamos fazer, num perdão que possa dar, mas só vai dar o perdão em condições próprias para receber perdão, ou então o castigo dele vai ser o suficiente, na medida da transgressão e da injustiça cometida. E diz a palavra no verso 15 que pôs Deus um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Não diz a Bíblia que marca é essa, que sinal é este, então vamos ficar quietos, não vamos estar inventando nada. De alguma forma, Caim estava marcado como aquele que está debaixo do juízo condenatório de Deus. Basta essa sentença e essa situação. Continua a palavra nos versos seguintes, 16, 17, que Caim vai procurar um lugar para estar morando, e ali habita, e ali então conhece a sua esposa, e ali gera filhos, e o primeiro dos seus filhos tem o nome de Enoque. Não confunda este Enoque com outro Enoque, este é o filho de Caim. Muitos param e vão querer questionar com quem casou Caim. Devagar, com calma, não inventa moda. Deus disse que ele fez Adão e fez Eva. Se Deus falou que fez a esses, pronto, é esse que ele fez, e desse se povoou toda a terra. Temos na Sagrada Escritura, em Malaquias capítulo 2, a afirmação do profeta, isso naturalmente pelo Espírito de Deus, que diz bem claro: Deus tinha abundância de poder e espírito, fôlego de vida, para dar vida a uma multidão de uma vez só. Mas Deus quis fazer um homem, uma mulher, um casal, porque buscava uma descendência de santos, para que também ficasse notório para todo ser humano existente, queira ou não queira, todos são irmãos, porque todos no final são filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, de onde vem a sentença de Deus, ordem, mandamento, amar o próximo como a si, porque no final das contas é irmão, em qualquer que seja a situação, cor, cultura, nível de inteligência, etc, 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 é irmão, é o propósito de Deus. Então, com quem casou o Caim? Não resta ninguém, a não ser uma filha de Adão e Eva, uma sua irmã naturalmente. Hoje isso já é inadequado, talvez até restringido pela lei, atentemos isto, mas antigamente não tinha com quem se casar. Inclusive muitos anos depois, mais de milênio depois, encontramos também, por exemplo, Abrão casando com Sarai, que era irmã, e se procurar mais um pouquinho, talvez ache mais alguém que esteja nessas condições. Como eu posso dizer, porque eu venho da roça, em um tempo lá da roça, que não é tanto tempo, né, 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, com quem se casavam aqueles que moravam na roça? Com quem estava ali, nas poucas pessoas que existiam lá naqueles recantos no profundo do nosso Brasil, de Minas Gerais. Quantas vezes? Primo com prima, tio com sobrinha, sobrinha com tio. Até hoje aqui perto, em Juruáia, Minas Gerais ainda, encontramos isso, porque não tem mais gente. Então era normal, só mais tarde que as coisas mudam. Mas lembremos o que a palavra de Deus diz: foi criado um só casal, tendo Deus abundância de poder e espírito, mas fez um só casal. Deus fez assim, então não tem por onde correr, é assim que estava determinado. Continuando, se lermos os versos seguintes, 18 em diante, vamos perceber que a Escritura registra a descendência de Caim. Continua a falar do Caim. O Caim
vagabundo, o Caim fugitivo, andando pela terra, nós diríamos desnorteado, sem rumo, vamos acrescentar sem Deus, sem paz no mundo. Esse é o Caim, casado e gerando filhos. Mas as coisas vão avançando de tal forma que vamos ver que a vida natural continuou. Por quê? Mais à frente vamos ver que os homens começaram a ter manifestas suas habilidades. Tem aqueles que vão se dedicar a fazer tendas, tem aqueles que vão estar cuidando de gado, tem aqueles que vão ter cuidado com instrumentos musicais, fazendo harpa e órgão. Vamos ter aqueles que vão trabalhar com metal, com cobre e ferro. Então mostra que os homens já tinham habilidade. Aqui quero fazer uma pausa. Na ciência se diz que o homem antigo era selvagem, mas na palavra de Deus mostra que o homem antigo tinha habilidades. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de pensar, raciocinar, projetar e realizar. Tanto que o Adão que Deus criou, logo cedinho já começou a dar nome a todos os animais da face da terra. E o nome que ele deu é o nome que ficou, só que naquela língua antiga, né, irmãos? Com os sentidos daquele tempo. E qual de nós poderia dar nome a uma sequência de animais que parecesse diante de nós? Nenhum de nós. Nós ficaríamos procurando qual é o nome que alguém já deu. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas observe, o homem tinha capacidade. E de onde vem que o homem vai ficando selvagem? Aí eu sei. O pecado. O pecado é o opróbrio, a vergonha dos homens. Porque é o pecado que lança o homem na sarjeta, na beira da calçada, drogado, cheio de álcool. É que leva o homem a matar o outro por coisa qualquer, a adulterar, a mentir, a tudo mais. Sendo que os animais na vida normal não fazem isso. A abelha até hoje faz mel. E não é mel sintético, é mel natural. E o homem, na sua ciência, vai inventando coisas que traz dano para ele mesmo. Está aí o sistema que nós estamos vivendo, que estão clamando por alguma providência ecológica. Mas quem que fez o desastre no mundo? Não foi Deus, não foram os animais, não foram os peixes, foi o homem desviado de Deus. Coloque em destaque, desviado. Perdeu a imagem e semelhança do seu Criador, perdeu as faculdades que o enobreciam. Mas vamos em frente. Mas infelizmente, assim como o homem vai desenvolvendo a sua habilidade, vamos dizer assim, técnica, infelizmente também a maldade, em termos de transgressão também. Porque nós temos no verso 23 o seguinte registro: e disse Lameque, lá alguém mais à frente, na sequência genealógica de Caim, e disse Lameque às suas mulheres. Esse já não está com uma mulher, já está com mulheres, duas, já entrou a bigamia. O que ele disse às suas mulheres? Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. O negócio estava feio. O homem avançando e tendo a iniquidade como algo para contar vantagem. Faz o mal, conta vantagem. Eu fiz isso e isso. Matar um por isso, matar o outro por aquilo, conta vantagem. Estão pecando, multiplicando a iniquidade e ainda se exaltando no mal que fazem. As coisas estão ficando ruins na geração de Caim. A bigamia, a violência, os homicídios. E o verso 24: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Ainda se gloria no mal e apela para Deus. Fiz um mal maior, Deus tem que me proteger mais. Entendendo aquela palavra que Deus falou a Caim, que ninguém poderia ferir Caim, que a vingança pertence a ele. Agora outros pecam muito mais e estão dizendo, mas Deus vai me proteger 7 vezes.
ou 70 vezes mais. Não é assim que os homens hoje também fazem? Pecam, depois dizem, mas Deus é bom pai. Não, Deus não é dessa natureza. Deus não é dessa natureza, de jeito nenhum. Continua, o salário do pecado continua sendo a morte, e sempre será. Verso 24, releio, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Baseia-se, confia na violência. E de que Deus vai dar proteção? De forma nenhuma. Não entenderam a mensagem que Deus disse. A Ele pertence a vingança. E se alguém quer brincar com Deus, está escrito lá também na palavra, que Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa zombar. Continuemos. O verso 25 muda um pouco o assunto, a história. Volta a Adão e diz que Adão voltou a conhecer a sua mulher e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então observe que ela gerou mais um filho, Sete, e ela entendeu que era uma compensação da perda de Abel. Ela não está lamentando Caim, ela está lamentando a perda do filho pela morte, a perda de Abel. Mais bonito, temos em seguida, verso 26, e a Sete. A Sete mesmo também nasceu um filho, a primeira citação de neto de Adão, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que bonito. Adão, Eva, alguns filhos que não são citados. O Sete está aqui, já tem um neto que se chama Enos, não fala de outros. Naturalmente existiram, mas só é citado esse. Mas esse grupo agora está buscando a Deus. Se lá nós temos uma geração de Caim, o negócio está ficando ruim, aqui está tendo mais cuidado, está prudente, está em temor de Deus, invocando o nome do Senhor. Aí vamos ter na terra 2 gerações, daqueles que buscam a Deus e daqueles que não estão tendo Deus em conta. Para eles é como se Deus não existisse. Nós vamos entrar na continuidade do nosso estudo, não hoje, mas na próxima oportunidade, vendo o capítulo 5, que vai ser dito então, este é o livro das gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Repete a citar, que Adão foi criado, observe, a imagem e semelhança de Deus, não só ele Adão, mas o macho e a fêmea, a imagem e semelhança de Deus. Mas quando fala o verso 3, diz, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Não fala mais a imagem e semelhança de Deus, porque em Adão se perdeu o contato com Deus. Atente para esse particular. E vai dizer que esse filho gerado se chamou, qual o nome dele? Sete. Abel era mais velho, mas não estava morto. E o Caim? Não era o primogênito? Aí já está o primeiro fato. É próprio, é natural, de que aqueles que não estão no plano de Deus são rejeitados e não entram em genealogia dos que estão com a consideração de Deus para a vida. Atentem a isso. Olha o castigo ainda que se acrescentou a Caim. Foi como que rejeitado, desligado, cortado da genealogia de Adão. E ninguém questiona isso. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos e vai a descendência. Cadê o Caim? Rejeitado.
E assim fica este aspecto também, da disciplina, da rejeição, do ser lançado fora, aqueles que não querem andar junto com os que andam buscando a Deus. Mas que Deus nos dê graça, na continuidade deste assunto, na próxima oportunidade, estaremos avançando e entrando nos capítulos seguintes do nosso estudo, procurando mais a parte doutrinária e não propriamente a parte histórica. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.